Mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Está tudo bem com vocês? Aham, Tudo sim. e com o senhor? Está tudo bem também, normal. Sim. Tem pouca gente na sala, né? Acho que tem só a gente. Até nós duas. O pessoal deve estar entrando, professor, que a gente saiu da prova de farmácia agora há pouco. Eu vou então começar às 7h05, tá bom? 7h05. Tá ótimo, professor. A gente começa às Tá 7h05 então, tá? Vou colocar lá no grupo para lembrar o Bom, pessoal. tá bom, tá bom.
Vamos lá, gente, vamos começar. Boa noite, Lorena. Hoje nós vamos ler o caso clínico 2. E, a partir do caso clínico 2, nós vamos elencar uma série de temas que podem ser discutidos ali a partir do caso clínico 2. E hoje nós já vamos falar um pouco sobre esses temas, né? Como eu comentei anteriormente com vocês, para que a gente possa ter um raciocínio clínico, gerar hipóteses diagnósticas e pensar no diagnóstico principal, excluir possibilidade diagnóstica, a gente precisa ter armazenamento de dados, né? E também vivência profissional, experiência profissional, né? Isso está tudo dentro do raciocínio clínico, para que a gente possa fazer o diagnóstico e, a partir desse momento, tratar o doente. Então, vocês vão ver, eu vou ler o caso clínico para vocês e depois eu vou elencar uma série de problemas médicos que poderiam ser discutidos a partir daquele caso clínico, e nós vamos escolher alguns para discutir hoje e outros para discutir na semana que vem. Tá? Então, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Aqui está o caso clínico. Vocês estão vendo o slide? Um de vocês responde, por favor. Sim. Estamos sim, professor. Então tá, eu vou ler o caso clínico. Então, um paciente masculino, 54 anos, destro, casado, pardo, motorista de caminhão, natural de Volta Redonda, trazido pela filha com queixa de desmaio e dormência nos pés, na queixa principal. História da doença atual: o paciente deu entrada no pronto-socorro com sonolência e confusão mental, iniciada há 1 hora. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa e que antes havia escutado um grito e correu para a casa do pai, que é nos fundos da sua casa. Em poucos minutos, a filha conseguiu acordá-lo, mas este estava sonolento e, por isso, trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas de consistência pastosa e odor muito forte. Refere desde então tonteiras e sudorese diárias, principalmente após as evacuações. Encontra-se inapetente, referindo cansaço aos mínimos esforços desde então. Nega episódio semelhante anteriormente, iria ao médico esta semana, quando tudo isso aconteceu, pois há aproximadamente 6 meses vem apresentando parestesias e dor em queimação, principalmente nos pés. Refere que, por muitas vezes, o chinelo sai do pé sem que ele perceba e que, durante a noite, quando vai dormir, a piora da dor, onde o próprio contato do lençol no pé desencadeia o processo álgico. Apresenta lesão ulcerada em pé direito, que surgiu há cerca de 2 meses e que não quer cicatrizar. Vem emagrecendo há cerca de 7 meses, não sabendo precisar quantos quilos ele perdeu. Urina muito durante o dia, com grande volume urinário. Esteve internada há 10 meses devido a AVC isquêmico, apresentando desde então hemiparesia à esquerda. Na HPP, hipertensão arterial sistêmica, faz uso de captopril e hidroclorotiazida, diabetes mellitus, faz uso de metformina, fibrilação atrial, faz uso de amiodarona. Em uso de aspirina, 100 mg, 2 comprimidos após o almoço, e simvastatina, 20 mg após o jantar. Apendicectomia na infância e traumatismos. História familiar: pai e tio diabéticos, com passado de AVC, mãe falecida de neoplasia de cólon aos 63 anos de idade, avó materna falecida por tumor cerebral aos 60 anos. Sem história familiar para epilepsias, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas saudáveis. História social: tabagista de 20 maços por ano, retirista diário de bebidas fermentadas e destiladas. Nega o uso de drogas ilícitas, morador de área rural, católico, não praticante, estudou até a 4ª série. Exame físico: paciente letárgico, confuso, taquipneico, desidratado, 2 cruzes em 4, hipocorado, 3 cruzes em 4, desvio da comissura labial para a direita, pressão arterial 100 por 60 mm de Hg, frequência cardíaca 105, frequência respiratória 23, temperatura axilar 36,8, ritmo cardíaco irregular com fibrilação atrial. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, sem ruídos adventícios, abdômen globoso e peristáltico, presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita, circulação colateral discreta apenas com recanalização da veia umbilical. Dolorosa palpação superficial e profunda em região epigástrica, fígado palpável no rebordo costal direito, com borda romba, algo endurecida,
traube ocupado apenas lateralmente. Toque retal com fezes negras em dedos de luva, catalase positiva. Exame neurológico, mini mental 18/30, marcha hemiparética ceifante à esquerda, estática, sinal de Romberg sem latência, força grau-T de mídio esquerdo, espasticidade à esquerda, membro superior esquerdo maior que membro inferior esquerdo, eudiadococinesia, hiperreflexia bicipital e patelar esquerda, arreflexia aquileu bilateral, sinal de Babinski à esquerda, hipoestesia e hipoparestesia simétrica distal nos membros inferiores, paralisia facial central do tipo central à esquerda. Muito bem. Aqui eu elenco os problemas médicos que podem ser discutidos a partir do caso clínico. Existe uma lista grande, está aqui, vários problemas que a gente pode discutir. Lá no primeiro caso clínico, a gente já discutiu bastante sobre diabetes. Nós não vamos novamente discutir a conduta em paciente diabético, né? Inclusive esse paciente é diabético também, mas isso a gente já discutiu no caso clínico 1. Essas várias outras patologias, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas hoje e semana que vem. Então, nós vamos começar levando em consideração ali na história etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, tem também o fígado palpável no rebordo costal direito, algo endurecido. Isso nos faz pensar na possibilidade de doença hepática crônica relacionada ao etilismo. Para que a gente possa pensar nessa possibilidade, fazer diagnóstico diferencial, né? Tentar encontrar ali na história, no exame físico, algum dado que sugira a possibilidade de doença hepática crônica, eu tenho que ter armazenado informações sobre tal patologia, né? Então, quais são as principais funções do fígado no organismo? Aqui, as funções que nós temos, né, em relação ao fígado, né? Metabolismo de nutrientes e vitaminas, inativação de várias substâncias, síntese de proteínas plasmáticas e também participa da imunidade com as células de Kupffer, né? Etiologias comuns de cirrose, tem várias causas ali, as principais, hepatite viral, tipo B, tipo C, né? O etilismo, em 18% dos casos, e outras patologias também, como a doença hepática gordurosa não alcoólica, que também pode evoluir para cirrose hepática, né? O que ocorre a nível parenquimatoso na cirrose? Quer dizer, como é que esse fígado é destruído quando você tem a injúria, quando você tem a agressão à célula hepática? Aqui a anatomia, né? As vias biliares, a veia hepática, a artéria hepática, a veia porta, né? Ali a estrutura hepática, os canalículos biliares. E quando a gente tem essa estrutura alterada ou modificada por conta da agressão, o que ocorre? Aqui eu tenho o hepatócito, né? As várias relações do hepatócito em relação à célula de Kupffer, em relação ao sinusoide hepático, em relação ao núcleo, à mitocôndria, lisossoma. E nós temos mecanismos celulares e moleculares na patogênese da fibrose hepática. Quando a gente tem cirrose hepática, a gente tem, digamos assim, a destruição daquele hepatócito, daquele parênquima hepático e o depósito no fígado de tecido fibrótico. Né? Como que isso ocorre? Eu tenho aqui um fígado normal, as estruturas normais, né? Eu tenho as células quiescentes estreladas, o espaço sinusoidal, né? A célula endotelial, e o espaço subendotelial e o hepatócito propriamente dito. Né? Quando eu tenho tem alguém com... Rodrigo, você está com o áudio aberto. Desculpa. Tudo bem, Rodrigo. Quando eu tenho a agressão, eu tenho ali a ativação dessas células quiescentes, né? Estreladas, né? A nível a nível ali próximo do hepatócito, e você tem a produção e acúmulo, né? Acúmulo de matriz extracelular. Essa matriz extracelular é que vai significar o depósito de colágeno e fazendo com que ocorra a fibrose hepática. O depósito de colágeno vai fazer com que ocorra a fibrose hepática. Então, são mecanismos celulares e moleculares que levam à fibrose hepática. Ativação de células quiescentes estriadas, acúmulo de matriz extracelular
depósito de colágeno, perda ali da microvilosidade do hepatócito, e com isso você tem a estrutura, né, do parênquima hepático toda alterada e leva principalmente a duas alterações. Um é o comprometimento da função hepática propriamente dita, né? Você vai ter prova de função hepática alterada, já vou falar sobre isso, quer dizer, o comprometimento da função hepática e também o que a gente chama de hipertensão porta, quer dizer, esses canalículos biliares vão sofrer deformidade na sua estrutura, na sua arquitetura, e isso vai levar ao que a gente chama de hipertensão porta, com consequências para o organismo também secundárias a essa hipertensão porta. Então, eu vou ter alterações da função e alterações devido à hipertensão porta. Muito bem, isso é um mundo de conhecimento, né, em relação ao que contribui mais para essa fibrose hepática, nós vamos passar por isso, e como que eu reconheço clinicamente o paciente com cirrose, quer dizer, como que eu posso olhar o paciente e achar o que a gente chama de estigma de doença hepática crônica, né? Então, tem ali, coma sem sinais de localização, eu já vou falar um pouco mais sobre coma hepático, né? Onde eu tenho pupilas isocóricas, fotorreagente, hiporreflexia profunda, ausência de sinais de irritação meningea. As mucosas podem estar hipocoradas, a presença da anemia, o acúmulo de bilirrubina levando a icterícia, edema de face de membros inferiores, quer dizer, o acúmulo de líquido, a anasarca, característica lá da doença hepática crônica, com ascite volumosa, circulação colateral no abdômen, o fígado palpável, algo endurecido sobre o rebordo costal direito, o traube obscuro, que algumas vezes nós vamos ter a esplenomegalia, né, por conta da doença hepática crônica, a ginecomastia, eritema palmar, rarefação de pelos, telangiectasias, hálito sugestivo da doença hepática crônica, a gente chama de fetos hepáticos. Então, tudo isso eu posso encontrar no exame clínico do paciente, que sugere a possibilidade de doença hepática crônica, né? Ali no nosso paciente, a gente tem um fígado endurecido, a gente tem a presença de circulação colateral no abdômen e a gente tem o histórico também, uma alteração do nível de consciência, e a gente tem o histórico de uso diário de bebidas fermentadas e destiladas, né? Quais exames podem sugerir a possibilidade de doença hepática crônica? São as provas de função hepática. Então, eu posso ter bilirrubina elevada, transaminase elevada, gama-GT e fosfatase-alcanina elevada, o INR largado, comprometimento ali da síntese dos fatores da protrombina, né? Albumina baixa. Eu posso ter endoscopia digestiva alta com varizes esofágianas, um fígado com anormalidades vista no ultrassom, o Doppler caracterizando a hipertensão portal, uma ultrassonografia com elastografia ou ressonância nuclear magnética falando a respeito de infiltração de tecido gorduroso ou então da possibilidade de evolução para fibrose, teste sorológico para predição ou específico para a possibilidade de fibrose, biópsia hepática, em alguns casos é necessário para caracterizar melhor a doença hepática crônica e outros. Muito bem. Quais são as complicações da doença hepática crônica que podem ocorrer nesse modelo de paciente? Então, temos ali complicações específicas, hipertensão portal, encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea, disfunção sintética hepática, tudo isso, distúrbio da coagulação, tudo isso pode ocorrer no doente que tem cirrose, no doente que tem doença hepática crônica. Talvez ali no nosso paciente possa existir um componente de encefalopatia hepática, né? Maior risco de infecções, né? Existe motivo para isso também, por alguns motivos relacionados à doença hepática crônica que fazem com que o doente cirrótico tenha uma chance maior de evoluir com infecção com gravidade. Muito bem. E também uma chance maior de carcinoma hepatocelular, principalmente quando você tem a hepatite viral causando a cirrose hepática. Qual a patogênese da encefalopatia hepática? Quer dizer, por que um doente com cirrose desenvolve encefalopatia hepática? É outro mundo de informações também, né? Você tem ali, você tem um metabolismo alterado a nível de luz intestinal, você tem a hipertensão porta,
você tem um acúmulo de amônia, e essa amônia, ela exatamente por conta da hipertensão porta e a falta do metabolismo normal a nível hepático, faz com que ocorra a chegada dessa amônia, por exemplo, ao sistema nervoso central, causando alteração neuronal, caracterizando a encefalopatia hepática. Aqui nós temos uma situação de normalidade, onde tanto a mucosa intestinal quanto as bactérias colônicas, né, elas, secundárias ao produto de metabolismo, elas fazem com que a amônia seja gerada. Essa amônia entra na circulação portal. Quando essa amônia entra na circulação portal, a gente tem o ciclo da ureia. O metabolismo final da amônia é a ureia. Essa ureia é excretada a nível renal. Aqui são os componentes desse ciclo da ureia. Isso é o normal. A produção de ureia, várias enzimas participam desse ciclo da ureia, metabolizando a amônia, e aí a ureia é excretada a nível renal. Quando você tem a encefalopatia hepática, a hipertensão porta, a falência hepática, você tem um acúmulo de amônia. Essa amônia entra na circulação sistêmica, exatamente por conta da hipertensão porta, e bypass ali da circulação portal para a circulação sistêmica. E essa amônia entra na circulação sistêmica e chega ao sistema nervoso central, comprometendo a neurotransmissão, diminuindo, aumentando a glicólise, fazendo com que exista o que a gente chama de encefalopatia hepática. Aqui um outro slide falando a mesma coisa, e existem outros fatores que podem colaborar para a encefalopatia hepática, além da hiperamoniemia. Aqui estão descritos vários fatores que podem colaborar para a encefalopatia hepática: deficiência de zinco, geração de falsos transmissores, diminuição de aminoácidos cadeia ramificada, aumento de aminoácidos cadeia aromática. Quer dizer, tem uma série de publicações que levam com que esses agentes possam contribuir também para a encefalopatia hepática, né? Aqui um outro trabalho falando a respeito da encefalopatia hepática e os vários fatores que contribuem, né? Mediadores inflamatórios, edema diastrócito, acúmulo de amônia, como eu acabei de falar. Quais são os estágios da encefalopatia hepática? Existe uma classificação de Westhaven, né? Ali, Westhaven, uma classificação que vai de 0 a 4, desde o estado de normalidade até o coma profundo, onde o paciente pode apresentar descerebração. Ali um paralelo com a escala de coma de Glasgow. Então, quando a gente fala de encefalopatia hepática, a gente gradua esse grau de encefalopatia hepática nessa escala de Westhaven. E aí, quanto maior a pontuação, maior a gravidade, maior a profundidade, por exemplo, do coma na encefalopatia hepática. Qual a conduta na encefalopatia hepática? Como é que eu vou tratar? São 3 itens, né? Primeira atitude: ofereça os suportes necessários, faça o diagnóstico diferencial do coma e procure evidências de doença hepática, clínica e laboratorial, que eu acabei de mostrar. Fazer o diagnóstico diferencial do coma, aqui estão várias possibilidades. Por que o doente está em coma? Eu vou lançar mão de uma série de exames para esclarecer a causa do coma. Dentre essas possibilidades, por que o doente está em coma, está colocado ali a possibilidade de doença hepática crônica. Segunda atitude: identifique o fator desencadeante e trate, ou avalie a possibilidade de progressão da doença ou neoplasia. Muitas vezes nós temos um fator desencadeante que faz com que o doente piore e apareça a encefalopatia hepática. Quer dizer, o doente tem cirrose, ele descompensou e esse fator desencadeante levou ao coma hepático. Na maioria das vezes, isso é uma infecção ou sangramento no trato gastrointestinal. A gente fez hemorragia digestiva, o conteúdo de sangue ali na luz do trato gastrointestinal e a presença de bactérias faz com que ocorra uma produção maior de amônia, e essa amônia é absorvida e contribui para a encefalopatia hepática, como eu acabei de falar. Aqui identifique o fator precipitante. São vários, né? Eu já falei aqui dos principais: hemorragia digestiva e infecção grave. Terceira atitude: observe a resposta ao uso de drogas para tratamento da encefalopatia hepática. E essa escolha de drogas para tratar a encefalopatia hepática, ela recai sobre algumas drogas, né, que a gente pode utilizar, principalmente lactulona. Lactulona e uso também de
metronidazol. Então, a gente tem aqui como que seria o mecanismo de ação da lactulona, que é um disacarídeo, que tem efeito benéfico ali, modificando o pH colônico, também modificando a população de bactérias, né? E também temos o uso, aqui são slides que falam sobre isso, né? Dos benefícios que a gente pode ter com o uso do tratamento da encefalopatia hepática. Eu posso ter alguma particularidade, só para curiosidade de vocês também. Eu posso ter um doente, não é o caso, não é o nosso caso clínico, é o doente, por exemplo, que faz um quadro de falência hepática aguda. Se o doente tem falência hepática aguda, isso pode ser, por exemplo, por uso de drogas, como acetaminofém, né? Se o doente tem falência hepática aguda, eu vou oferecer todas essas medidas, né? Vou tratar, por exemplo, a encefalopatia hepática com o uso de lactulona, com o uso de metronidazol, modificando ali aquela população colônica para diminuir a absorção de amônia, desculpem. Mas, ainda assim, o doente pode continuar com gravidade, não melhorar. E aí, nesses casos, muitas vezes, de falência hepática aguda, o doente é encaminhado para a possibilidade de transplante hepático. Então, quando a gente tem uma falência hepática aguda, o doente é avaliado sob alguns critérios para ser incluído na fila de transplante e ter prioridade para fazer o transplante hepático, né? Aqui é uma aula que eu preparei há algum tempo já sobre falência hepática aguda, né? São vários detalhes que são colocados. Um componente importante é a encefalopatia hepática, o coma hepático. Algumas vezes o doente evolui para a morte encefálica, a gente não quer isso. O edema cerebral é significativo quando você tem a falência hepática aguda, pode levar o doente ao óbito, causas de óbito na falência hepática aguda, e esse doente muitas vezes é encaminhado para transplante hepático. Muito bem. Então, veja, eu selecionei ali, eu pensei um item da história e falei um pouco sobre doença hepática crônica, como possibilidade, até para eu poder me posicionar, ver se efetivamente se trata ou não de um doente com doença hepática aguda que descompensou e que medidas eu poderia utilizar para diagnóstico diferencial, se tem coma hepático, se não tem, como é que eu trato coma hepático, qual é a conduta. Quer dizer, esse armazenamento de dados é importante para que eu possa raciocinar diante do paciente que está ali na minha frente, né? Vamos dar continuidade. E vamos lá. Uma outra possibilidade que eu poderia colocar também é o doente ter, né? Vamos sair daqui, é o doente ter uma outra patologia. Está aqui a mesma coisa, o doente, né? Está ali o slide. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas de consistência pastosa e odor muito forte. Refere desde então tonteira e sudorese diária, principalmente após as evacuações. Lá no exame físico, lembram-se que foi feito um toque retal, tinha catalase positiva. Isso fala a favor da possibilidade de hemorragia digestiva. Então, como é que a gente aborda, como é que a gente faz diagnóstico, qual é o diagnóstico diferencial, o que é hemorragia digestiva, né? Como é que eu caracterizo isso clinicamente? Vomitei sangue digerido, né? A gente chama isso de hematêmese, melena, evacuações de fezes escurecidas, sangue digerido, odor forte, enterorragia, evacuações com sangue vivo, sangue vivo misturado com as fezes. Isso fala a favor, na maioria das vezes, hemorragia digestiva baixa. Aqui, diagnóstico diferencial, né? Suspeita clínica, diferenciar com ingestão de alimentos, diferenciar com sangramento de via aérea alta. O uso de drogas que podem contribuir, né? Anti-inflamatório, aspirina, a história do doente, que ele pode ter uma história de epigastralgia, sugestivo de uma úlcera péptica. Eu posso ter um doente, como eu já acabei de mostrar, sinais de hipertensão portal, um doente cirrótico, então ele pode ter sangrado, por exemplo, por varizes de esôfago, é uma possibilidade. A hemorragia digestiva é alta ou baixa? O que é hemorragia digestiva alta? É acima do ligamento de Treitz. Abaixo disso, é hemorragia digestiva baixa. A importância da hemorragia digestiva alta, um número grande de internações, um custo muito alto, uma mortalidade elevada. Essa aqui é uma publicação sobre o tema, né? As causas de hemorragia digestiva alta.
A principal é a úlcera péptica. Depois da úlcera péptica é as varizes de esôfago. Existem outras possibilidades também, síndrome de Mallory-Weiss, lesão de Dillard-Foix. O que é essa lesão de Dillard-Foix? O que eu faço diante de um paciente com hemorragia digestiva? As medidas que eu devo adotar, ver se tem via aérea segura, acesso venoso, tipagem sanguínea, avaliar a coagulação, monitorar, internar o doente, providenciar a endoscopia digestiva para que eu possa ter identificado por que o doente sangrou. Além de identificar por que o doente sangrou, o método avançou e hoje o método, a endoscopia digestiva, ela serve para diagnóstico e também para tratamento endoscópico. Então, eu estabeleço o diagnóstico e passo terapia endoscópica. O colega da endoscopia faz isso, né? Aqui um slide mostrando uma úlcera, aqui outra úlcera também com vaso visível, com chance grande de ressangramento, aqui com baixa chance de ressangramento, aqui os tipos de tratamento endoscópico que podem ser feitos pelo colega da endoscopia, né? Ele vai injetar adrenalina, vai clipar ali, vai fazer ligadura com banda elástica, vai fazer injeção com etamolim para parar de sangrar, sangramento digestivo. Quer dizer, ele vai escolher o que é mais apropriado naquela condição que o doente está sangrando e o que ele pode fazer para o doente parar de sangrar. A escleroterapia de uma varize de esôfago. Quer dizer, o colega da endoscopia vai decidir o que deve ser feito, né? Da nossa parte, como clínico, nós vamos, se for um sangramento por conta de uma gastrite erosiva, uma úlcera péptica, nós vamos lançar mão de drogas que diminuem a chance de ressangramento, né? Isso recai principalmente sobre os inibidores de bomba de próton, que é o omeprazol. Ranitidina a gente já usou muito, hoje em dia usamos menos. Damos preferência mais aos inibidores de bomba de prótons, né? Aqui, causas de gastrite erosiva aguda, de lesão aguda da mucosa do trato gastrodenal, a infecção pós-operatório, queimaduras, né? Está ali insuficiência renal, insuficiência hepática. O que eu posso utilizar, né, como medida preventiva dentro da UTI para que o doente não faça sangramento digestivo, é dieta enteral precoce. Eu posso lançar mão de medidas para tentar impedir a ocorrência de sangramento, e aí os inibidores de bomba de próton são colocados também, se é um doente de alto risco de fazer gastrite erosiva. Se o doente sangrou, é endoscopia. Se o sangramento é maciço ou persistente, isso recai sobre endoscopia, né, tratamento endoscópico ou até cirurgia, né? O doente pode sangrar por conta de varizes, que eu acabei de falar, se o doente é um cirrótico, né? O que eu vou fazer, né? O doente vai endoscopar, a terapia empírica para a varize esofágiana pode ser usado um balão, que a gente hoje usa muito pouco, né? Mas a gente pode lançar mão de um balão de sangue esteco Blackmore para tratar um sangramento por varizes esofágianas. Eu posso endoscopar e fazer tratamento endoscópico também, né? Ligadura com banda elástica de varizes esofágianas, o colega da endoscopia faz isso. E como é que eu me porto, né? Endoscopia diagnóstica terapêutica, correção de distúrbio de coagulação, tamponamento com o balão, né? O controverso, né? Muitas vezes a gente passa por isso e faz logo a endoscopia, que é o mais apropriado. Em algumas situações, usar octreotide para diminuir a hipertensão porta, o uso de TIPS, né, que é um shunt, uma anastomose portocava, que é colocado pelo colega da gastro, então da vascular, por veia jugular, para diminuir a hipertensão porta e diminuir a chance de sangramento digestivo, né? Por outro lado, pode piorar a encefalopatia, e tratamento cirúrgico quando você tem falha de todos esses acima, né? Fatores prognósticos na hemorragia digestiva, né? Doente idoso, doente que perde um volume grande de sangue, idade avançada, coagulopatia, imunossupressão, recidiva do sangramento durante a internação. Já a hemorragia digestiva baixa, a gente tem as causas também, né? Que devem ser investigadas quando a gente tem o diagnóstico de hemorragia digestiva alta afastado, tem enterorragia, eu vou preparar o cólon para fazer uma colonoscopia, e aí temos as causas ali. A principal causa é doença diverticular, né? Aqui eu considero a hemorragia endoscopia digestiva alta para excluir, colonoscopia. Se a colonoscopia não me der o diagnóstico, eu posso fazer angiografia e embolizar o vaso que está sangrando, e se o doente não parar de sangrar, eu posso indicar cirurgia, fazer uma hemicolectomia, por conta de uma hemorragia digestiva baixa, numa situação que eu não consegui parar o sangramento pela colonoscopia ou por
angiografia, embolização, que eu não consegui fazer isso. Dentre as possibilidades também, eu posso ter a angiodisplasia. Essa angiodisplasia eu posso tratar tanto por via endoscópica, como eu posso tratar também por arteriografia em embolização dessa má formação vascular, angiodisplasia, que está sangrando em intestino baixo. Aqui uma angiodisplasia, ali uma hemorragia por doença de Crohn, aqui uma hemorragia digestiva no cólon por câncer, né? Aqui, arteriografia, cintilografia, que eu posso utilizar tanto para fazer o diagnóstico quanto para tratar por via endovascular. Aqui, uma angiodisplasia do colo visto por uma arteriografia. Aqui, uma cintigrafia mostrando o local do sangramento também, com hemácias marcadas com tecnésio. E também, a nível ambulatorial, a gente pode usar uma cápsula que vai filmando toda a luz ali do intestino e vai nos dizer qual é o segmento que está sangrando. Alguns doentes podem caminhar para a cirurgia por conta de hemorragia digestiva. Que doentes são esses? Sangramento incontrolável, pacientes idosos, com estigmas na endoscopia digestiva alta, de alto risco de sangramento, que é o vaso visível, casos que não respondem, necessitam de múltiplas transfusões nas primeiras 24 horas, pacientes com sangramento recidivante significativo em um intervalo de tempo muito pequeno, e a gente vai conversar com o cirurgião em tempo hábil para que a intervenção possa ser feita. Na maioria das vezes, a gente consegue resolver com tratamento clínico, né, por tratamento endoscópico, mas algumas vezes, quando o doente não para de sangrar, o cirurgião tem que entrar. Muito bem. Ainda tem mais um item para a gente conversar. Eu queria, antes de progredir, saber de dúvidas. Alguma pergunta? Eu, a princípio, não tenho, não, professor. É Letícia que está falando, né? Isso mesmo. Você está vendo, Letícia, Tudo tranquilo, professor. Você está vendo como é complexo, né? Se eu estou achando que é doença hepática crônica, todas aquelas informações elas têm que estar disponíveis. Se eu estou achando que é hemorragia digestiva, todas essas informações devem estar disponíveis, né? Significa que, seja lá para que lado eu for em relação a fazer o diagnóstico, de acordo com a história, exame físico, eu vou precisar desses dados armazenados para poder decidir com bom senso, decidir de maneira adequada que conduta eu devo adotar no meu doente. Entenderam? Ainda temos mais um item para falar, né? Que é um item da área que eu atuo, né? Eu falei de hemorragia digestiva, falei de coma hepático, são doentes que internam no CTI, né? Com hemorragia digestiva, com coma hepático, né? E tem que ser tratado. Mas algumas vezes esses doentes evoluem, por outros motivos também, né? Outras patologias, com o que a gente chama de choque, de instabilidade hemodinâmica, né? Que é o que a gente vai falar agora. Vocês têm alguma noção do que é isso? O que é choque? O que é instabilidade hemodinâmica, hipoperfusão? Alguém sabe? Já tiveram aula sobre isso? Não, a gente não teve nada sobre isso ainda não, professor. Não. Mas já tiveram aula de fisiologia cardiovascular, por exemplo? Já. Sim, Hein? Já, né? sim, professor. Aparelho cardiovascular, fisiologia cardiovascular, vocês já tiveram aula, né? Para que eu possa, digamos assim, reconhecer o paciente que tem choque, né? E decidir como que eu vou abordá-lo do ponto de vista terapêutico, eu preciso me reportar a dados que eu aprendi lá em fisiologia cardiovascular. Eu preciso. As informações, na verdade, que são dadas durante um curso longo de medicina, né? Algumas vezes a gente pensa assim, isso aí não tem importância nenhuma. Tem, né? Porque lá na frente, quando eu vou precisar juntar tudo para poder fazer um diagnóstico e tratar, eu preciso me lembrar, eu preciso me recordar ali, porque é importante, porque as decisões são tomadas a partir, as intervenções terapêuticas são tomadas a partir de uma lógica, né? Como é a fisiologia,
como é a fisiopatologia, que drogas eu posso utilizar, ou que intervenções terapêuticas eu posso utilizar diante daquele quadro clínico para melhorá-lo, que podem trazer benefício, e observar a resposta do paciente. Quer dizer, me permite que eu entenda o que está acontecendo, que eu possa fazer o diagnóstico e intervir do ponto de vista terapêutico. Vamos ver um pouquinho para vocês entenderem. Eu vou falar agora sobre choque. Vamos lá. Vou aqui compartilhar. Então, o meu doente, né? O meu doente, dentre ali as patologias que eu coloquei que poderiam ser elencadas, né, para discutir, são várias. Uma delas é choque, né? O doente ficou hipotenso, estava tonto, pressão arterial limítrofe, taquicárdico. Então, o que é? Né? Uma causa frequente de choque é a hemorragia digestiva alta. Né? Como é que eu caracterizo? Como é que eu reconheço o paciente chocado? O doente hipotenso, né? O doente taquicárdico, pulso com amplitude diminuída, taquipneico, sudorese, extremidades frias, enchimento capilar identificado, presença de cianose, agitado, desorientado, pode ser sonolência, diurese diminuída. Quer dizer, esse é o quadro clínico, é o cenário clínico de um doente que está chocado, né? Que está chocado. Qual é o conceito? Né? Como é que eu defino o choque? Condição em que ocorre uma intensa e generalizada redução da perfusão tecidual efetiva, inicialmente reversível, que, quando torna-se prolongada, leva a lesão celular irreversível. O choque é o caminho do óbito. Né? Se eu não consigo tratar o choque e o que fazer com que o doente resolva e melhore, o doente vai caminhar para o óbito. Né? Então, está aqui uma mão de um doente com sinais de hipoperfusão, e aqui uma fase que a gente chama de choque reversível. Quer dizer, se eu não resolvo, se eu não melhoro, o doente pode caminhar para essa situação. Enchimento capilar identificado, cianose fixa, presença de livores, e aí o doente, independente do que eu venha fazer com ele, ele vai evoluir para o óbito. Então, eu vou tratar o doente para tentar reverter a situação e impedir que ele evolua para o que a gente chama de choque refratário, choque reversível, que é a causa principal de óbito dentro de uma UTI, né? Falência de múltiplos órgãos relacionadas à infecção grave, disfunção multiorgânica relacionada à infecção grave, à sepse. Isso é choque refratário, né? Bom, fisiologia. Eu tenho a célula, né? Ali a estrutura da célula, né? O que o sangue faz, transporta substâncias essenciais para o organismo, oxigênio e glicose, e remove ali os produtos de metabolismo, né? E permite a comunicação entre órgãos e sistemas. Isso é fisiologia, né? Leva O2, traz CO2. Não é isso? Aqui, metabolismo oxidativo. Ali na fase no citoplasma, né? A glicólise até a geração do piruvato, e depois a entrada na mitocôndria, ali participando do ciclo de Krebs, onde você tem a fase aeróbica com produção de um número muito maior de moléculas de ATP. Então, eu tenho a glicólise e a produção de ATP, uma fase anaeróbica e uma fase aeróbica, no citoplasma e na mitocôndria. Isso é o normal. Quando eu tenho hipoperfusão, diminuição do fluxo, diminuição da oxigenação, eu comprometo essa produção de ATP. Aqui o suprimento, né, a geração de ATP e a demanda que nós precisamos para a viabilidade celular. Quer dizer, nós estamos aqui funcionando exatamente porque esse mecanismo de produção de ATP está presente. Se ele é bloqueado, se eu não tenho oferta de oxigênio, tudo acaba. Né? Bom, circulação, aparelho circulatório, coração, circulação sistêmica, né, câmaras cardíacas, ciclo cardíaco, sístole, diástole, ali a contração isovolumétrica, a fase de ejeção, tudo isso é fisiologia. Diástole, relaxamento, enchimento rápido, enchimento lento, sístole atrial, determinante do volume sistólico, pré-carga, pós-carga, contratilidade, gera o volume sistólico vezes a frequência cardíaca é igual a débito cardíaco. Aqui como que o sangue se move por gradiente de pressão, lado arterial da circulação, lado venoso da circulação, curva de Frankenstein, fisiologia também. Quanto maior o estiramento do miócito, maior
a força de contração, maior o volume sistólico até um determinado ponto. Eu posso medir pressões intravasculares, né? Se eu coloco um catéter venoso central, e fazemos isso no doente grave, eu posso medir a pressão venosa central. Quando eu estou medindo a pressão venosa central, eu estou tentando estimar o volume intravascular, se a pressão está normal, se está baixa, se está alta, né? E ali, se a pressão venosa central está baixa e eu faço volume, eu espero que aumente o volume sistólico. Eu aumento a pré-carga, aumento o retorno de sangue ao coração, eu estiro mais o meu miócito, ele se contrai melhor, enchi melhor a câmara e o doente tem um débito maior, tem um volume sistólico maior, tem um débito cardíaco melhor. Muito bem. Aqui o que é a pressão arterial? É o produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. A gente tem um fluxo autorregulado, né, para manter a perfusão dos órgãos, mas se essa pressão arterial média ela cai abaixo de 60 milímetros de mercúrio, eu tenho comprometimento da função dos órgãos. Aqui um mecanismo compensatório, quer dizer, o que o organismo faz quando ele perde volume intravascular? Para manter a pressão arterial, ele aumenta a resistência vascular sistêmica. Aquelas arteríolas que têm camada de músculo liso, o sistema adrenérgico faz com que esse músculo liso se contraia, você tem aumento da resistência vascular sistêmica, isso faz com que, num primeiro momento, possa sustentar a pressão arterial, né? Até um determinado momento. Quer dizer, caiu o débito, aumentou a resistência vascular sistêmica, mas a pressão arterial está mantida. Isso vale até uma determinada perda de volume intravascular. Se essa perda de volume intravascular é maior, não adianta, tudo vai cair. Vai cair o débito e vai cair a pressão arterial sistêmica também. Então, aqui as funções, que eu já comentei, e eu posso olhar o que a gente chama de marcadores da perfusão tecidual. Um marcador muito importante é o lactato. Se a gente olhar ali para a glicólise, a gente tem no citoplasma aquela primeira fase, né, que é a fase anaeróbica, onde você gera o piruvato. Quando você tem déficit de oxigênio, você tem comprometimento da fase aeróbica, da geração de ATP através do ciclo de Krebs. Então, você vai ter acúmulo de piruvato, que não vai entrar no ciclo de Krebs. E aí você vai ter acúmulo de lactato. Eu posso mensurar esse lactato, e esse lactato elevado fala a favor de déficit de perfusão tecidual. Então, no choque, o lactato vai estar elevado. Aqui, relação entre oferta e consumo de oxigênio, quer dizer, o que está sendo oferecido à célula, o que está extraindo e o que está retornando à circulação central, em relação à saturação de oxigênio no sangue venoso central, que é esse outro parâmetro aqui, SbCO2. Então, eu posso olhar o lactato, posso olhar a SbCO2. Olhar isso através de uma gasometria arterial, né? O meu catéter venoso central ali, eu passo uma gasometria arterial e vejo quanto é a saturação da hemoglobina pelo oxigênio no sangue venoso central. Isso chama-se SbCO2. Ela deve estar igual ou superior a 70%. Se ela estiver abaixo de 70%, ou eu estou com a oferta diminuindo, ou eu estou com a extração aumentada. O raciocínio do lactato, né? O lactato, quando está elevado, sugere hipóxia tecidual. Aqui, o ciclo de geração da glicólise, acúmulo de lactato. O normal é que o lactato seja levado ao fígado e, através do ciclo de Cori, novamente ele gera glicose. Quando eu tenho hipoperfusão, eu posso ter e tenho acúmulo de lactato. Aqui os tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, distributivo, obstrutivo, né? As várias patologias que podem causar choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque obstrutivo, choque distributivo. Os perfis hemodinâmicos no choque circulatório, como é que está o débito, como é que está a pressão de enchimento, como é que está a resistência vascular sistêmica. Entender também, no choque hipovolêmico, por exemplo, por causa de hemorragia digestiva, eu vou ter o débito cardíaco baixo, a pressão de enchimento baixa, a PVC baixa, e, compensatoriamente, a resistência vascular sistêmica elevada. Então, choque hipovolêmico, choque hemorrágico, débito baixo, pressão de enchimento baixa, PVC, e resistência vascular sistêmica elevada. Aqui, os outros tipos de choque com o perfil hemodinâmico de cada um deles.
eu quero que vocês guardem o relativo ao perfil do choque hipovolêmico, né? Perfis hemodinâmicos, pressão de enchimento, débito cardíaco. Nunca deixar de avaliar os sinais de hipoperfusão. Sinais de hipoperfusão, olhando ali a perfusão tecidual, o lactato e a SbCO2. Muito bem. Vejam, para que eu possa decidir o que eu vou fazer no doente chocado, eu tenho que me reportar lá a dados de fisiologia, fisiopatologia, o que está acontecendo com o doente, qual é o quadro clínico característico do choque, para eu entender o que está acontecendo, qual é o tipo de choque, como é que eu vou olhar esses marcadores ali de perfusão tecidual, para que eu possa decidir a intervenção terapêutica. Então, as coisas estão ligadas. Estão ligadas. O tempo, no mesmo momento que eu estou raciocinando, fazendo o diagnóstico e decidindo intervenção terapêutica, eu preciso ter essas informações organizadas, armazenadas para eu poder olhar o doente, ver o que está acontecendo e decidir o que eu vou fazer. Não é fácil, não é fácil, mas a gente aprende a agir dessa maneira, né? Isso é uma característica do médico. Eu preciso colher dados clínicos, história, né? História, exame físico, exames complementares, interpretar exames complementares, fazer um diagnóstico e tratar o meu doente. Para que isso ocorra, eu preciso ter uma lógica onde o meu raciocínio ele pode ser para poder fazer o diagnóstico ali quando eu colho a história e examino o meu doente, eu estou pensando em possibilidade diagnóstica, eu estou usando raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo, né? Para que eu possa obter informações e obter dados clínicos, né? Para eu poder, com os exames complementares, interpretá-los, fazer diagnóstico, excluir possibilidades e chegar a uma conclusão diagnóstica. A partir do momento que eu chego à conclusão diagnóstica, eu vou tratar meu doente, vou fazer as intervenções terapêuticas. Pergunta. Professor, mas isso a gente vai adquirindo também com a prática, né? Lógico, Essa sagacidade de conseguir correlacionar tudo, né? lógico. O bom médico ele é um misto de teoria e prática, né? Ele precisa ter o conhecimento teórico, mas ele precisa ter a vivência profissional, ele precisa ter a prática. Se ele for extremamente ou puramente teórico, ele na frente do doente ele trava, ele não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Então ele precisa ter também a prática na beira do leito, né? Conversar com o doente, examinar o doente, né? Acompanhar a evolução do doente. Isso tudo é vivência profissional, é experiência profissional. Agora, paralelamente a isso, eu preciso também adquirir conhecimento teórico, preciso estudar, né? E isso me permite entender o que está acontecendo com o doente, e esses dois itens eles vão andando ao longo do tempo. Eu estou estudando e estou acumulando experiência e vivência profissional. O ideal é que esses dois itens caminhem juntos, né? Com esse estudo, vivência profissional, e a pessoa se torna um excelente profissional. É isso que acontece. Ela é um curso onde você tem informações teóricas e tem a prática, né? A prática. Quanto aos procedimentos a serem feitos, né, que são necessários, né, por exemplo, numa emergência, numa UTI, vocês também têm os cenários de simulação, né, onde vocês frequentam ambulatório, frequentam cenário de simulação para discussão e fazer, né, o hands-on, né, fazer e ver como é que faz, treinar novamente, aprender como é feito direito, né? E no internato, vocês no hospital, vocês vão viver o dia a dia do hospital. Como é que o hospital funciona? Dentro de uma enfermaria, dentro do ambulatório, dentro do centro cirúrgico, dentro de um centro de saúde, né? Atendimento primário, dentro de uma UTI. Quer dizer, como é que o hospital funciona? Como é que ele opera? É dessa maneira que a gente está conversando, né? As decisões sempre, tanto o diagnóstico quanto a decisão terapêutica, sempre obedecem essa lógica, né? Para que eu faça um diagnóstico, eu preciso de história, exame físico, interpretação de exames complementares. Fiz o diagnóstico. A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, como é que eu decido as intervenções terapêuticas, né? Eu preciso de vários itens, né, que estejam disponíveis para que eu possa realizar tudo isso.
O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: quando eu estou diante de um doente e eu estou achando que possa ser doença hepática crônica, tudo isso que eu mostrei para vocês tem que estar ali organizado. Se eu estou achando que possa ser hemorragia digestiva, tudo isso, os itens que eu vou proceder mais adiante, eu tenho que ter também organizado. Se eu estou diante de um doente chocado, como é que eu entendo ali o que está acontecendo, qual é o tipo de choque, como é que eu caracterizo o doente, como é que eu vou avaliar os marcadores de perfusão tecidual, se eu vou fazer fluido, se eu não vou fazer fluido, se eu vou fazer droga vasoativa, se eu não vou fazer droga vasoativa. Tudo isso eu preciso dessas informações e vai lá atrás na fisiologia cardiovascular, para eu poder entender o que está sendo feito agora. É lógico que o tempo vai moldando, você vai aprendendo a raciocinar, as patologias elas vão se repetindo, né? Eu vi um doente com insuficiência cardíaca, vi 2 doentes, vi 3 doentes, diagnóstico, tratamento, evolução, quer dizer, eu vou aprendendo a lidar com um doente que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, do doente, por exemplo, que tem DPOC, do doente, por exemplo, que tem uma pneumonia, do doente, por exemplo, que tem uma pielonefrite, do doente, por exemplo, que tem doença renal crônica. Eu vou aprendendo a fazer o diagnóstico dessas patologias e vou vendo o que se faz com o doente, como é que ele é tratado, como é que ele evolui. Assim que o médico vai aprendendo. Assim que ele vai aprendendo, não tem como é que se diz, não tem outra opção. E é um curso longo, são 6 anos, depois tem residência médica, então até que você se sinta, digamos assim, habilitado, né, para você, isoladamente, realizar todo esse processo aqui. E ainda assim você vai precisar de ajuda, né? Muitas vezes você vai ficar em dúvida, vai ter que conversar com outros colegas, né, que são opiniões dadas. Afonso, você está achando uma coisa, eu estou achando que é outra. Esse exame aqui sugere isso, você está pensando naquilo. Não é melhor rever o dia? Está certo, a pessoa falou uma coisa que eu não estava pensando, não me lembrei daquilo, não raciocinei desse jeito. Isso é normal. Isso é normal. O que a gente quer é que o Muito diagnóstico... obrigada, professor. Foi ótima a sua análise. Oi? Foi ótima a sua análise, muito obrigada. Mas fica tranquila que tudo isso vem com calma com o decorrer do tempo, né? À medida que você vai aprendendo as disciplinas, você vai vendo, né, como que o diagnóstico é feito, como que a doença é abordada, como que ela é tratada, como é que o doente evolui, e a prática clínica. Aquele doente que você teve uma aula vai ser mostrado ali no ambulatório. Mas professor, esse doente está diferente da aula. Sim, é assim mesmo. Esse doente aqui tem algumas características que não preenchem todos aqueles dados ali que foram dados na sala de aula, mas o diagnóstico é esse, nós estamos tratando, vamos acompanhar, ou então tem uma patologia associada a outra, tem mais outra patologia presente também, e assim é que vai se decidindo questões diagnósticas e questões terapêuticas. Sempre com uma lógica, né? Com uma lógica para poder fazer o diagnóstico e para poder tratar o doente. A nossa disciplina é raciocínio clínico. Raciocínio clínico é história, exame físico, exames complementares, interpretações dos exames, chegar a um diagnóstico e decidir intervenção terapêutica. Eu estou mostrando para vocês como um caso clínico dá margem a uma discussão de vários itens. Tem outros que nós vamos ver na semana que vem. Vamos ver na semana que vem. Alguma pergunta? Professor, eu tenho. Pode falar, Na hora que você estava explicando sobre encefalopatia hepática, Sim. Você falou, não sei se eu entendi errado ou se é isso mesmo, se for, você pode me explicar por quê? Você falou que a hemorragia digestiva alta ela é um fator desencadeante para encefalopatia hepática? Sim. Ou eu entendi isso errado? Por quê? Boa pergunta. Eu falei assim meio rápido, né? Ele é um fator desencadeante. Por quê? Quando você tem sangramento digestivo, esse acúmulo de sangue no trato gastrointestinal, principalmente a nível colônico, vai sofrer ação de bactérias. Essas bactérias, em relação ao sangue, a proteína presente no sangue, vai fazer com que haja acúmulo de amônia, uma geração maior de amônia. Essa amônia é absorvida, e essa amônia é absorvida no doente que tem cirrose, que não consegue metabolizar amônia e tem a hipertensão porta, que faz com que a amônia alcance a circulação sistêmica, vai fazer com que o doente tenha o quadro de encefalopatia hepática. Então, o doente, por exemplo, que tem cirrose, ele pode vomitar sangue por conta de varizes de esôfago, internou por causa de hemorragia digestiva.
2 dias depois, o doente está em coma hepático. Então, entrou com sangramento digestivo e depois fez a encefalopatia hepática. Entendeu, Lu? Entendi. Obrigada. Aí nós podemos agir preventivamente. De que maneira? A gente pode agir, identificar logo por que o doente sangrou e fazer com que ele pare de sangrar, quer dizer, tratar a hemorragia digestiva. E podemos lançar mão de limpeza mecânica dos côluns, para tirar aquele sangue que está ali, né, da hemorragia digestiva, né, usar, por exemplo, Quister, e usar também lactulona, lactulose, desculpa, para poder modificar o pH, esse disacarídeo, fazendo com que você diminua a produção de amônia e, consequentemente, tentando prevenir o aparecimento da encefalopatia hepática, a partir do momento que o doente entra no hospital com hemorragia digestiva e seja um doente cirrótico, né? Tem lá os estigmas de doença hepática crônica. Entendeu? Entendi. Nesse paciente, pela anamnese, as fezes com odor, estava falando das fezes com odor muito, muito forte. Seria melena nesse caso? Porque por lógico, conta... melena. Isso é melena. Aquilo é característico de melena. Ele provavelmente fez hemorragia digestiva. Tá. E tanto que fez o toque retal, estava com catalase positiva. A catalase é água oxigenada, que joga nas fezes e a fezes fica borbulhando. Aquilo ali é a presença de sangue nas fezes. Ok? Ok, professor, muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Então, olha, se não tem pergunta, podem botar a matrícula, o nome e sair. Um abraço, hein? Semana que vem a gente continua. Um abraço. Professor, Abração, sua presença de professor. aula Boa foi aula aí. muito boa. Valeu. Obrigada. Um abraço. Pena me colocarem para dar aula virtual. Eu gosto de dar aula ao vivo. Acho que é porque eu estou velho já, aí me botaram para dar aula virtual. Mas seria muito melhor, professor. Ia ter muito mais participação da turma, eu acho. Com certeza, professor. Eu também acho. Mas eu já fiz isso anos e anos e anos. Agora me botaram para dar aula virtual. Tá bom, vamos indo. Vamos ver, procurar fazer o melhor possível, né? Valeu, A professor. aula Boa de hoje noite. foi muito boa, professor. Um abraço. Tchau, Abraço. professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, Nilson. Um abraço. Muito obrigada pela aula. Obrigado, digo eu. Um abraço. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Um abração para você. Boa noite. Obrigada.